Fala galera, povo abençoado, a paz de Jesus, o amor de Maria. Prazer estar com vocês de novo, que segue @Missão Som da Paz e que me segue também na minha rede social lá, o Everton José. Né? Muito obrigado pela tua presença em mais um Minuto de Fé. E hoje, de modo muito especial, o tema que Deus suscita ao meu coração para partilharmos esse Minuto de Fé, depois de termos ficado algum tempo sem alimentar aqui na página da missão os Minutos de Fé no nosso YouTube, não é mesmo? É sobre a justiça, a injustiça e a verdade. O que nós, muitas vezes, nos sentimos injustiçados com as situações que acontecem no dia a dia, com as calúnias que às vezes falam contra nós, as acusações. E nós, como cristãos, temos duas opções quando o assunto é justiça, verdade. Como cristãos, nós devemos lutar sempre pela justiça e pela verdade. E aí a escolha é uma: ou o caminho fácil, ou o caminho correto. E por caminho correto se entende justiça e verdade. O que nem sempre é fácil. O que nem sempre nos dá retorno, pessoalmente falando, na sociedade, às vezes de forma positiva. Porque quando você luta pela justiça e pela verdade, você incomoda aqueles que mentem e aqueles que cometem injustiças também. Eu quero compartilhar com você um pouco do que a palavra de Deus nos fala sobre a justiça. Na carta de São Paulo aos Romanos, lá no capítulo 1, no versículo 17, a palavra de Deus nos diz o seguinte: porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé, e conduz à fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Ainda no capítulo 18 ali, o Senhor ainda nos diz assim: a ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. Sobre esse finalzinho, uma outra palavra muito conhecida, muito usada na Bíblia é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui está falando que a arma do injusto é aprisionar a verdade. Então, justiça e verdade muitas vezes caminham juntos. Você, como cristão, católico ou não, mas cristão, você tem um compromisso com a verdade, um compromisso com a justiça. Doa ela a quem doer. Pague o preço que for necessário. Os discípulos, os apóstolos morreram para defender a verdade do Evangelho. E porque eu e você, diante de algumas situações para benefício próprio, ou para evitar um constrangimento, ou para resolver da forma fácil um problema, nós optamos pela mentira e pela injustiça. Quando a nossa missão como cristãos, filhos de Deus, batizados, é lutar sempre, independente da situação, pela verdade e pela justiça. Já se deparou com alguma situação na sua vida em que você teve que decidir entre falar a verdade e fazer o certo, ou ter que mentir, cometer às vezes uma injustiça, mas para ficar bem, para ficar de boa? Nós somos uma sociedade muito mimimi. Né? Ninguém mais quer se indispor. Ninguém quer, às vezes, ter que criar uma inimizade com alguém por falar a verdade, por defender a verdade. Nós vemos isso até mesmo dentro da igreja. Quantos cristãos têm deixado de professar a sua fé, de defender a verdade que a sua igreja diz, o que está escrito no catecismo da Igreja Católica, para não se indispor com outras pessoas, para não se indispor com o líder de determinado lugar, com fulano, cicrano, beltrano e tal, para não se indispor. E deixa de falar a verdade que a igreja tanto defende, porque é mais cômodo, porque é mais fácil. E assim é na nossa vida social, na nossa vida profissional, nos relacionamentos. Quantos relacionamentos destruídos pela mentira, pela falta de capacidade em dizer a verdade, às vezes porque a verdade pode machucar, pode doer, porque a verdade pode não ser o caminho mais fácil naquele momento. Quantos profissionais corruptos cometendo injustiças, e essas injustiças muitas vezes ocasionando problemas à vida de pessoas, principalmente no meio político. Quantos políticos hoje que são nossos líderes, que têm a obrigação de nos defender, de nos representar,
são guiados pela sede de poder, escondem a verdade que aprisiona o seu povo na pobreza, né? Na falta, às vezes, do básico, do serviço de saúde, de um alimento, de uma moradia, de uma condição digna de vida, e acabam fazendo injustiças, aprisionando a verdade, fazendo um povo sofrer. Mas isso serve para mim, para você, que não somos políticos, que estamos dentro da nossa casa, que estamos dentro do nosso trabalho, né? O ambiente de trabalho muitas vezes é um ambiente danoso para a verdade. Quantas pessoas querem subir na vida, subir de cargos, progredir, alcançar benefícios sem medir as consequências para isso, muitas vezes atropelando, caluniando, levantando falso contra outros. E quantas pessoas que se deparam com situações em que ele precisa se posicionar, o cristão católico precisa se posicionar, e ele não se posiciona porque ele tem medo da consequência de falar a verdade, de lutar pela justiça. Para nós encerrarmos a nossa reflexão de hoje, eu quero partilhar com você mais uma passagem da Palavra de Deus, da Bíblia, que está lá em São Mateus, no capítulo 5, no versículo 6, onde diz assim, presta atenção comigo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Tem alguma dúvida, meu irmão, de que falar a verdade, de que defender a justiça é o melhor? Então aqui o Senhor já disse, você que tem sede, que tem fome de justiça, você será saciado. Nós seremos saciados. Lute sempre pela verdade, lute sempre pela justiça. Não deixe de ser um cristão autêntico aonde quer que você esteja. Não adianta falar de Deus, não adianta falar bonito dentro da igreja com outras pessoas, se quando eu tenho que agir como um filho de Deus, como um cristão, eu não ajo. Nós precisamos de mais ação, menos fala. Falar é bom para que a gente propague isso para outras pessoas, mas mais do que falar, nós devemos agir. Fique com Deus, Deus te abençoe.